Tá gravando? Tá, né? Agora tá. Então, vamos lá, gente. O curso, né? Só lembrando, porque isso fica aí no nosso canal, o CLPJ, ele é um curso, ele sempre é voltado para a prática do dia a dia, então a gente tenta não entrar muito na teoria, é claro, só para relembrar alguns pontos que estudamos, mas realmente trazendo sempre um ponto prático e através de exemplos, como a gente já tem feito nas aulas anteriores, porque eu acho que fica muito mais fácil de memorizar e aprender o que a gente vai estar estudando aí, do que pegar casos teóricos e aí se torna exatamente uma aula teórica numa sala de aula, e o que a gente não quer é isso, é realmente trazer isso de uma forma prática do dia a dia. Então, conforme o pedido de vocês pediram para a gente dar sequência no juizado, vamos esgotar todas as possibilidades de juizado e vamos passando por cada tópico relacionado a isso. Então, o tema da aula de hoje vai ser competência do juizado especial e atos notariais, que vai ser falado por mim e pelo Léo. Então, vamos lá no primeiro momento aqui. Essa parte de procuração, Léo, já seria explicado por você. Então, você pode iniciar, que eu entro lá na frente na parte de competência, entende? Beleza, não, tá ótimo. Então, pessoal, essa primeira abordagem que a gente tinha até comentado em momentos anteriores, né, se dá muito mais com um aspecto a depender, claro, que do órgão que você venha diligenciar, né, dos poderes que têm que estar obrigatoriamente outorgados na procuração, e aí a gente até chegou, o Hernani na época até trouxe, acho que um caso concreto dele, né, no qual a gente tratou dos dispêndios no DF, né, os emolumentos cartorários e, consequentemente, também os emolumentos aqui no Rio de Janeiro. Então, essa questão da procuração, o primeiro ponto aqui que a gente precisa atentar é que a procuração, você tem determinadas cláusulas, que seria o termo, né, utilizado adjudícia et extra, isso parece uma besteira, né? Mas fato se você não tiver uma procuração com esse tipo de cláusula, um exemplo, adjudícia et extra, e tenha que eventualmente diligenciar perante a Receita Federal, perante uma autarquia, perante uma agência reguladora, até mesmo para realizar um protocolo que o seja, se você não tiver esses poderes devidamente outorgados ali dentro, tá? Ainda que você, veja, ainda que você se refira, não, mas calma aí, a cláusula aqui é adjudícia, mas aqui embaixo, ó, ele está me dando poderes para transigir na esfera extrajudicial. Não interessa. Os poderes advêm, na realidade, da cláusula. Ainda que você tenha isso remissivamente na parte, né, que você tem lá, dos poderes em geral. E aí você sai ali especificando. Então, isso é interessante. Eu digo isso por, infelizmente, já ter vivenciado uma série de problemas atrelados a isso. Em especial perante a DEMAC, né, que é a Delegacia dos Grandes Contribuintes que tem aí no estado do Rio de Janeiro, que fica ali acho que é São José, agora eu não vou lembrar o nome da rua, na 1º de março, eu acho. Fica na 1º de março, ali perto das Barcas, né, na esquina, e também pelas diligências na Secretaria de Fazenda. Geralmente eles são realmente muito rígidos nesse ponto, né? Pecam por um excesso que às vezes é assim gritante, e não só a Receita Federal, né? Quando eu digo Receita Federal, a gente pode incluir também aí a Caixa Econômica Federal, o INSS, né? A Evelyn já tem mais essa proximidade, né? Em especial aí com o INSS, eu realmente nunca atuei muito voltado para ele, especificamente porque são demandas que às vezes envolvem um cunho trabalhista, um cunho previdenciário, que não é a minha esfera realmente de atuação. Claro que eu já trabalhei em escritórios boutiques, mas nunca atuei diretamente com essa parte. Então, a Evelyn já até avançou no próximo slide, né? No novo CPC, você tem que inserir, obviamente, o endereço eletrônico também, né? E isso a gente vê pelos próprios requisitos aí, retomando, né, da petição inicial, né? Hoje a petição inicial ela também preenche outros requisitos que antigamente não eram necessários, né? Não eram imprescindíveis. Eu confesso que eu nunca vi uma hipótese nem de aditamento, né, que é feito de ofício pelo advogado, e nem de emenda sob essa alegação. Mas, fato observando aí o ordenamento legal, essas seriam
as determinações a serem seguidas, obviamente, mas perante a Receita Federal eu não arriscaria jamais, né? Se forem, e eu estou falando assim uma esfera muito mais extrajudicial, porque no geral vocês já devem ter se deparado que na esfera judicial a cláusula adjudícia ela vai te atender, né, plenamente. Claro que no momento de uma composição amigável a ser homologada pelo juízo, isso é levado em consideração, o juiz sempre pondera, né, se você tem aqueles poderes ali devidamente outorgados, mas caso contrário, você não vai ter óbice nenhum. Realmente na esfera judicial, que me lembre, talvez a Evelyn pode até me corrigir, mas eu nunca tive um problema voltado para esse ponto. Um problema que vocês podem ter é o seguinte: você tem uma procuração adjudícia e você realiza uma composição amigável na esfera extrajudicial. E aí você só leva, sem deixar todos os termos bem esmiuçados, para homologação do juízo. Aí você vai ter problema, porque você não tem ali contemplado a cláusula adjudícia et extra. E aí, consequentemente, você não teria aptidão para ter firmado esse acordo na esfera extrajudicial, tá? Para além disso, uma coisa que, na minha opinião, ela vem intrínseca a isso tudo que a gente está conversando. Ah, Léo, então eu tenho uma procuração adjudícia et extra, tenho os poderes outorgados ali para diligenciar perante a Caixa Econômica, perante o INSS, perante as próprias agências, né, que tem aí efetivamente da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda, mas e o reconhecimento de firma? Esse é um outro ponto muito importante, tá? E não só o reconhecimento de firma. Esse é um ponto que a gente já entra, eu acho que até num outro slide da aula, não sei se seria isso. Eu não estou falando dos artigos em específico, porque assim, se eu me reportar os artigos, vocês vão... Era a mesma coisa que a gente sentar aqui, pegar e ler, né? O que está no código. Então, é claro que isso está contemplado nos slides, né? E exatamente esse ponto que ela acabou de passar, a procuração por instrumento público ou por particular, mas isso eu vou abordar depois de falar sobre reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma, em grande parte das ocasiões, ele é exigido um reconhecimento de firma por autenticidade. Hoje, tá, eu tenho notado, pelo menos assim, pelas poucas que eu já fiz aqui em Brasília, sinceramente, em especial perante os ministérios, que a exigência se dá meramente por um reconhecimento de firma por semelhança, tá? Até mesmo, vou esclarecer, fiz um saque há pouco tempo de saldo de PIS para o meu pai, e esse saque que foi feito, eles não me exigiram sequer que fosse feito um reconhecimento de firma. Achei até um caso atípico, porque deveria se exigir, mas, ao mesmo tempo, vejam, além de uma procuração por instrumento público, que é efetivamente registrada em um cartório, né? Procuração por instrumento público é uma procuração que você leva ao cartório, né? Com a presença do seu cliente, e aí o seu cliente ele vai declarar quais cláusulas, claro que diante da sua orientação, vão constar ali, tá? E aí foi o assunto que a gente abordou já em um momento anterior, que, por exemplo, aqui no Distrito Federal, uma procuração por instrumento público, salvo engano, na época eu estava com um valor mais líquido na cabeça, mas eu acho que custa uns 40 e poucos reais, eu acho que foi isso, 43,71. E aí no Rio de Janeiro, dependendo da quantidade de cláusulas que você vai inserir, você vai pagar uns 400 reais de uma procuração por instrumento público. Ao mesmo tempo, qual é a saída que você tem que tentar visualizar para o seu cliente? E aí eu já posso te adiantar. Por exemplo, a Caixa e o INSS, você não consegue, e nem mesmo a Receita Federal, enfim, e outras entidades autárquicas vinculadas, em especial à administração pública indireta, né? Então, esse ponto, no geral, você vai precisar de uma procuração por instrumento público, ou, aí é que é a grande jogada, você suprir com uma procuração por instrumento particular com reconhecimento de firma por autenticidade. Por quê? Aí você vai falar, mas por que suprir? É simples, custo, né? O custo de uma procuração por instrumento público e o tempo que os sócios, dependendo do seu cliente, tenham a disponibilidade, se influi muito. Na época eu trabalhava num escritório grande, então assim, muitas vezes nós tínhamos que nos ater aos atos societários, e eu já tive um problema assim muito ruim em Madureira. No mesmo dia eu fui 3 vezes com motoboy a Madureira, em virtude da inobservância, para vocês terem uma noção, em virtude da inobservância da empresa quanto aos atos constitutivos, e nós já havíamos alertado, pelo menos isso. Não foi uma falta de atenção da nossa parte, mas em muitos casos pode acontecer. A gente esclareceu que, olha, muito provavelmente aquilo ali não seria recebido
recebido, a gente estava no último dia do prazo para apresentação de uma impugnação administrativa de um dos diretores da empresa, tá? E é aquilo, como na realidade ele foi autuado no CPF dele, mas com vínculo em virtude de uma desconsideração da empresa, nós precisávamos da assinatura dos outros sócios. Então, e a gente alertou, mas infelizmente ninguém se ateve a esse ponto. E você vê, a gente fez isso em 3 oportunidades. Eu primeiro cheguei lá de manhã cedo com senha, depois eu tive que retornar e não tinha mais senha, e o cara não quis me atender novamente, e na última ocasião, aí infelizmente a gente já fica um pouco sem paciência, né? Infelizmente acaba sendo o caso, e aí, cara, a gente já procura diretamente a pessoa e tenta resolver, porque, assim, Receita Federal de uma forma geral, eles são muito burocráticos. Se você não chegar lá com senha, você não é atendido. Isso é um outro ponto, mas que está englobado aí, obviamente, nessa tratativa extrajudicial. Então, esses tipos de procurações, isso parece uma grande besteira, mas é uma das coisas mais importantes que tem. Para a esfera judicial, eu confesso que eu nunca me deparei com nenhum tipo de problema. Tá? Sendo bem sincero aqui. Agora, eu acho que na condição de o camarada sendo um juiz, no momento em que ele vem apreciar que você realizou uma composição amigável na esfera extrajudicial e você não contemplava na sua procuração, e aí para o instrumento particular, obviamente, a cláusula de judícia et extra, eu acho que você não vai ter êxito nesse prosseguimento. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um risco e, tecnicamente falando, é errado, né? Porque para você ter esses poderes outorgados, ainda que tenham ali descritos de forma minuciosa, especialmente, tendo poderes para transigir, dar quitação e por aí vai, não me parece que isso vai suprir, tá? A cláusula, ela é bem pró forma mesmo, tá? Isso eu já posso te dizer, e acho que tem que ser observado sobre esse aspecto. Então, eu acho que eu abordei a questão da procuração por um instrumento público, por um instrumento particular, o reconhecimento de firma por semelhança, o reconhecimento de firma por autenticidade, e aí a diferença reconhecimento de firma por semelhança, eu, Leonardo, hoje, levo ao cartório, meus pais podem não estar aqui, eu tenho assinatura num documento, eles vão reconhecer, né? E já o reconhecimento de firma por autenticidade, você tem que estar presente com o seu cliente para que efetivamente ele possa fazer isso. Ou seja, tudo isso que a gente está falando advém do quê? Tempo, né? Tempo, e nessas horas, dependendo do caso, ele vai correr contra você, né? Porque geralmente você não, né? Mas o seu cliente pode ter deixado para apresentar aquilo ali numa última oportunidade. Isso acontece muito, infelizmente. E é aquilo, é óbvio que você vai falar, Léo, mas pô, na esfera judicial, se eu fizer isso, eu tenho um prazo de 15 dias para juntar a procuração. Tem, mas na esfera administrativa, até você vir a alegar que houve uma afronta ao devido processo legal, em virtude dos princípios intrínsecos do contraditório e da ampla defesa, cara, sinceramente, até você levar essa nulidade, o cliente já foi prejudicado, né? Ainda que a gente venha dizer que a orientação foi bem passada. Então, isso é uma preocupação que acho que todos os advogados deveriam ter, né, sobre esse ponto de vista, e claro, que está sempre atentos a forma como se redige a procuração. Porque é aquilo, você pode botar o outorgante, você pode sair redigindo o nome, meramente os dados qualificativos, e claro, lembrando do e-mail que a gente já tratou lá atrás, e quando você abre ali aquela parte para o outorgado, que vem a ser você, advogado, né? Lembrar sempre também que, ainda que você não tenha uma sede, você tem que indicar ali também o seu endereço, né? Isso também é uma coisa muito importante. E aí, hoje em dia, sugiro particularmente, faço isso nas minhas e coloco o meu e-mail profissional também. Não vejo nenhum problema, até porque é o e-mail profissional, então não vai ter nenhum óbice. Esse outro artigo que a gente colocou no slide, esse artigo 106, ele trata de quando o advogado ele postular em causa própria, né? E aí você tem determinados requisitos, na realidade aí, que seria a declaração, essa petição inicial, endereço, a inscrição, o nome da sociedade de qual participa, justamente para recebimento de intimações, mas isso é algo já padrão, né? Não necessariamente você vai contemplar isso e essas intimações vão deixar de sair. Vou dar um exemplo básico, tá? Distribuiu hoje uma ação no PJE, automaticamente as intimações já são direcionadas a você. Isso o sistema PJE, né? Ainda que você não faça solicitação. Então, o sistema, as coisas hoje elas estão muito bem informatizadas sobre esse ponto de vista. Então, raramente você vai ter um problema. E tem uma outra discussão dentro disso, né? Que
talvez nem fosse o objeto dessa aula, mas é importante falar. É o entendimento do STJ quanto às intimações do advogado. O que prevalece? O DJE ou a intimação eletrônica que é feita, né? Que aí, na realidade, a gente vai pelo 11.419, que trata das intimações tácitas. Então, esse é um outro ponto também que poderia aí ser levado em consideração, mas eu não vou trazer para essa aula, porque não seria objeto. E aí a gente tem quais seriam as, digamos, não mencionaria prerrogativas, né? Mas o que o advogado ele tem em termos de autonomia, né? E se confunde não. E é uma questão que, às vezes, cria uma discussão quando você tem um estagiário, né? Isso daqui é uma questão muito importante, porque eu já me utilizei, inclusive, desse próprio artigo 107, se vocês fizerem a leitura dele apurada, né? Examinar em cartório, de fórum, secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente de fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias, registro, e aí a gente esbarra numa discussão que tem atrelada a inquérito policial, né? A gente está falando de esfera penal, mas é interessante fazer uma leitura sobre julgados sobre isso também. O próprio estatuto, ele traz uma previsão bem específica, eu não vou lembrar qual é o artigo, eu acho que é o 7A, eu acho, salvo engano, é esse artigo 7A. Mas tem uma tratativa bem específica quanto aos procedimentos investigativos em curso, exceto quando estiverem em diligência. Certamente vocês vão ter uma grande resistência. Particularmente, desde o ano passado eu me mudei para cá, eu tenho uma cliente que é policial civil, e eu confesso que eu tive muitos problemas perante a Corregedoria Geral da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Realmente foi bem complicado. Infelizmente, o advogado, ele, nessas horas, tem que mostrar... Só um instantinho. Entrou em 1% de bateria o computador e eu não estava com o carregador aqui. Então, assim, muitas vezes o advogado, nesses momentos, não basta só você dizer, não, mas está na procuração, está aqui. Tem que ter um pouco de resiliência, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem leiga, um certo jogo de cintura e didática para saber lidar nesse tipo de casos, né? E, claro, de certa forma, você saber levar e trazer o caso do seu cliente para que aquilo ali se torne uma prioridade para o camarada que está para analisar. Isso para analisar, assim, para receber minimamente o protocolo, porque é isso que você precisa, né? Naquele momento ali, o papel que você precisa cumprir é esse. Então, isso é uma questão muito relevante a ser ponderada, que às vezes eu vejo colegas que... claro que eu compreendo, né, que tem realmente algumas questões que são inviáveis de serem superadas, em especial para quem atua mais na esfera penal. Eu tenho um colega que vira e mexe, ele traz relatos assim absurdos, né? Vocês também atuam no dia a dia, devem ter até mais conhecimento do que eu nessa esfera, mas, e além de uma precaução, né, em especial se a gente for abordar o Rio de Janeiro, então eu acho que são pontos que precisam estar sempre bem entrelaçados, e aquilo, tentar agir de uma forma orgânica e harmônica, né? Porque aí as coisas fluem de forma natural. Consequentemente, outro inciso que a gente tem aqui: requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias, retirar os autos de cartório da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Tá? E aí você tem os parágrafos que trazem especificamente questões que vêm a complementar, como sempre, diferentemente do direito tributário, né, que as exceções são nos parágrafos. Na verdade, os parágrafos eles vêm para complementar justamente o que já foi abordado nos incisos, né, justamente pela questão da localização topográfica. Então, a gente vê ali, ao receber os autos, o advogado assinará a carga em livro ou documento próprio, sendo o prazo comum, as partes procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste. Isso é uma modificação, né, que já foi trazida pelo próprio CPC, né, que na realidade hoje os autos são todos eletrônicos, então isso é uma questão que, a meu ver, vai se tornando ao longo do tempo sem expressão, né? Não vai ter tanta aplicabilidade jamais dentro do direito. Depois do parágrafo 2º, ali citou o procurador retirar os autos para obtenção de cópias por prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Ok, isso também é viável. Na realidade, aqui, isso é uma outra questão que, geralmente, para todos que já foram estagiários, eu pelo menos já vivenciei isso muito. E o escritório, ele era relativamente próprio ao Fórum Tribunal de Justiça, né? O meu escritório era na Marechal Floriano, não, perdão.
Era próximo ao aeroporto, agora eu não vou lembrar o nome ali. E aí a gente andava por trás e saía no fórum. Muitas vezes eu não retirava os autos para levar, obviamente, e acarretar num dispêndio ao cliente dentro do fórum, né? Eu pegava e levava para o escritório. E aí até o final do dia eu devolvia, ou então devolvia no dia seguinte. Assim, eu particularmente também nunca me deparei com nenhum problema, graças a Deus, nessa esfera, né? Os servidores sempre foram solícitos, exceto se nós levarmos em consideração aí a 12ª Vara de Fazenda Pública aí da capital do estado do Rio de Janeiro, que essa aí já é um bem complicado para você tirar um processo de lá e fazer esse tipo de tramitação. Hoje a gente tem a 16ª, né, que foi aberta aí justamente para suprir com a 11ª, mas eu acho que essas tratativas elas têm que ser sempre subsidiadas não só por um conhecimento técnico, é por isso que eu estou tentando trazer, aliar um pouquinho da prática, só para demonstrar que nem sempre você achar que tem razão porque está tudo redigido num papel, ou enfim, porque você tem todos os documentos ali pertinentes para apresentar e para eventualmente estar no seu direito, você vai sair com a razão, ou você vai ouvir o que você quer ouvir, né? Então é preciso muita cautela do advogado nesses momentos e também uma certa postura para lidar com esse tipo de situação, né? E claro que sempre recordando, né, dos seus direitos. O próprio estagiário, infelizmente, a gente vê muitos abusos do tipo, tá? Porque as pessoas falam: ah, o estagiário não pode peticionar. Pode peticionar sim, o estagiário pode peticionar. Ele pode realizar a prática de determinados tipos de atos processuais, né? Então, isso é um outro ponto que também acho que merece ser avaliado e, em muitas ocasiões, acaba removendo, né, aí de uma certa esfera de razão os dizeres de um servidor. Então, eu acho que precisam ser sempre combatidos, assim como é o caso das diligências, como eu já mencionei, nos órgãos aí vinculados à administração pública indireta de uma maneira geral. Eu vou deixar para eventuais dúvidas, que pode ser que eu nem tenha abordado todo o conteúdo, eu acho que deu para pegar de uma forma ampla, né? E vou deixar também a Evelyn agora falar sobre os critérios de competência, né, em sede GEC, e aí a gente depois parte para as dúvidas, que eu acho que sempre acrescentam mais pelo diálogo. Claro, claro. Então, gente, vamos lá. Foi ótimo aí, porque você trouxe casos realmente concretos, o Léo, e realmente esse é o nosso objetivo mesmo, de fazer leitura de artigo, é como você mesmo falou. A leitura aí qualquer um pode fazer na sua casa, eu acho até que isso é totalmente relevante, mas sim realmente trazer casos concretos e fazer uma comparação, porque fica muito mais fácil de visualização pelo aluno, pelo estudante e pelo recém-formado mesmo. Então, como o nosso tema é juizado, nós estamos abordando os artigos todos, a nossa intenção realmente é ir trabalhando com os artigos da Lei 9.099, até nós iniciarmos em casos concretos para poder analisar peças em cima de casos concretos e não casos inexistentes, porque acho que isso dificulta para poder a gente realmente visualizar o caso em si. Então, gente, a competência, sim, é muito importante no primeiro momento, quando o cliente ele vem te procurar e te apresenta um problema, tá? No primeiro momento, você não sabe se será um processo que vai tramitar no juizado ou numa vara civil. Então, às vezes, é um caso que não tem muita complexidade, que você realmente pode levar para o juizado, porém, tem que se verificar os requisitos para a tramitação de um processo em juizado e, é claro, dependendo do caso, nós não conseguimos e não orientamos um processo que tramite no juizado. E aí, sim, ir por uma vara civil. Então, assim, vai depender do caso apresentado e a complexidade desse caso e o que precisará no decorrer desse processo. Porque aí eu oriento a não utilizar o juizado como tramitação processual, e sim utilizar a distribuição numa vara civil para uma tramitação do processo onde você tem N possibilidade de recursos maiores que juizado, provas diferenciadas a ser produzidas na vara civil que você não pode no juizado. Então, vamos lá. O artigo 3º, tá? Não vou fazer a leitura, mas ele deixa claro quais os tipos de ações ela pode se tramitar diretamente no juizado. Então, primeira coisa, você já tem que saber que não pode ultrapassar 40 vezes o salário mínimo, que hoje vai dar em torno de 41.800, tá?
tem uma discussão aqui desse tópico, é quando você chega numa fase de execução e que tem uma multa aplicada pelo juízo que ultrapassa. Então, tem entendimento que essa multa ela pode ultrapassar, tem outros entendimentos correntes que diz que não, que tem que limitar o valor do juizado, e aí, realmente, isso é só em fase recursal você discutir, mas há uma discussão em relação a esse inciso 1, em relação a cumprimento de sentença, quando vai gerando uma multa pelo fato da empresa não ter cumprido o que o juízo determinou. Então, vamos lá. Primeiro momento, você tem que analisar o valor da causa e que ela não pode exceder 40 vezes o salário. E aí, nós vamos para o inciso 2, que eu vou falar no slide seguinte, que ele trata do artigo 275. Esse artigo, ele é antes da reforma aí do CPC. Então, é o artigo antigo, porque esse artigo, ele não tem hoje um parâmetro com o novo CPC, tanto que eu vou falar sobre ele no próximo slide, então só vamos seguir aqui esses tópicos. O terceiro, ação de despejo para uso próprio, que pode ser discutido aqui, e ações possessórias... Oi? A questão da ação de despejo, eu acho interessante a gente até levar para o final, tem até um caso concreto, por isso que eu te interrompi. Só para a gente... Vai e apresenta. Bem recente até. Aí a gente... Ótimo. Então, e o último caso, ações possessórias sobre bens imóveis, que não excede os 40 salários mínimos. Então, vamos lá, vamos dar sequência. O que acontece aí no 275? Ele foi revogado, ele não existe no novo CPC. Esse artigo é do Código de 73. O que ele trata? É o quê? Arrendamento rural e parceria agrícola, cobrança de condomínio de qualquer quantia devida. Gente, na prática aqui, nós temos previsão do juizado para a tramitação de processo, mas eu digo que eu tenho casos lá do escritório que eu trabalho, que tem juízes que não aceitam, extingue o processo e manda incluir e redistribuir numa vara civil. Então, assim, tem previsão na Lei 9.099 que você pode distribuir uma ação de cobrança de condomínio em juizado. Alguns juízes aceitam, sem nenhum tipo de problema, você prossegue, sendo que alguns não aceitam. Eles entendem que o juizado, você não pode discutir cobrança de cota de condomínio, eles sentenciam no processo, extinguindo o processo, e aí o que acontece? Muitas das vezes o condomínio prefere ingressar novamente com ação na vara civil do que pagar um recurso inominado para poder rever competência de juizar, quer dizer, você vai perder muito mais tempo discutindo a competência para depois você realmente começar a cobrar do condomínio que está devendo. E aí, em relação à praticidade, o condomínio acaba não recorrendo, acaba distribuindo a ação numa vara civil. Então, assim, nós temos esse inciso aqui sendo cumprido por alguns juízes e outros juízes não cumprindo, tá? Isso aqui é na nossa prática no dia a dia no tribunal. Ressarcimento por danos em prédios urbanos e rústicos, ressarcimentos por danos causados em acidente de veículo via terrestre, cobrança de seguro relativo a danos de acidente de veículo e olha, ressalvados os casos de processo de execução, cobranças de honorários, né, advocatícios, tá? Revogação de doação e outros casos previstos em lei. Então, assim, esses incisos que está no artigo 275 revogado, ele tem aplicabilidade e podendo ser incluído e distribuído ações no juizado discutindo esses temas. Ressaltando que alguns tópicos aí a gente tem divergência do próprio juiz em aceitação da ação ou não. E aí a competência do juizado, além disso, né, o parágrafo 1º, ele adiciona mais outras competências, que é de execução dos seus próprios julgados e execução de títulos extrajudiciais, que são aqueles títulos que o Léo até citou anteriormente, que você faz algum acordo extrajudicial e em algum momento ele não foi cumprido, e aí você pode utilizar do juizado para cumprimento desse acordo ou dessa execução, sendo a limitação de 40 salários mínimos para o caso. Quais são os casos que a lei exclui a competência? Natureza alimentar, que realmente tem competência diferenciada, falimentar, que também tem competência diferenciada, fiscal, interesse da fazenda pública, que existe até o próprio juizado fazendário, né, não, Léo?
que trata exclusivamente sobre esse tema. Acidente de trânsito, os residuais e estado de capacidade da pessoa, ainda de cunho patrimonial. Nesse caso, sai do juizado e você tem que ingressar nas varas competentes. Outros são nas varas civis, outras as varas empresariais, outros em varas de família. E aí nós excluímos a competência do juizado nesses casos aqui. Aí aqui fala sobre a opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncias do crédito excedente ao limite estabelecido no artigo. Então, essa declaração aqui, ela não é muito exigida inicialmente no juizado especial civil, mas sim é muito exigida no juizado especial federal. O juiz, às vezes, despacha no início do processo que você presente esta declaração, o qual o seu cliente abre mão do valor excedente ao juizado. Na prática, realmente... Ao contrário, ele é incompetente, né? Isso. Na prática, a gente não vê isso na área estadual, mas na federal, sim. No fazendário também. Federal e fazendário é o que mais tem. Eles exigem isso no início do processo. Acho que eu vou até aproveitar, Evelyn, para não... Sim, pode falar. De cortar, se você preferir, eu posso falar no final. Não, pode sim, pode falar. Interessante sobre esse tema é a gente recordar da questão de RPV e precatório. Não sei se vocês já ouviram falar. As requisições de pequeno valor e os precatórios. Por quê? Em muitas ocasiões, o que a gente tem agora... Eu estava até fazendo os cálculos aqui para falar. Na Fazenda Pública Federal, salvo engano, o teto é de 60, e aí estadual 40, e aí a municipal 20 ou 30, eu acho que deve ser entre 20 ou 30, algo do tipo. Então, se você faz essa renúncia logo no início da demanda e, obviamente, já deixa isso pactuado com o cliente, você consegue facilitar, e estrategicamente falando, dependendo da diferença, quando a gente está falando de 60 salários mínimos, são R$ 62.700. Se o seu cliente tem a receber 65, digamos assim, cara, é uma estratégia pertinente. Por quê? Precatórios, eu não sei como é que está no estado do Rio de Janeiro hoje, mas na época em que eu acho que era em 2019, eles estão pagando, e assim, demora muito tempo, né? É por isso que atualmente um mercado que a gente tem bem estimulado é justamente o mercado de compra de créditos, né? As pessoas que estão atentas, que atuam diretamente com isso, confesso que acabam tendo ganhos, mas tem que ter muito cuidado com a compra desse crédito, né? Tem uma série de questões que tem que ser perpassadas para você poder fazer essa cessão de crédito. Mas isso é um outro assunto. Agora, essa questão atrelada a RPV e precatório é muito interessante. Em alguns momentos, você consegue safar o seu cliente, né? Safar, digamos assim, ou trazer uma sugestão muito pertinente para que ele venha receber e, consequentemente, você venha receber, né? Dependendo do que foi pactuado entre as partes. Então, vou deixar a doutora Evelyn prosseguir agora. Muito bom sim, Léo. Eu acho até legal você falando de acordo com o slide, porque a gente deixa no final só para tirar as dúvidas, beleza, porque senão você pode até acabar de esquecer de falar do ponto. Então, se tu tiver algum caso para tratar sobre o que eu estou falando, não tem nenhum problema, não. Que aí... ficar intervindo também toda hora. Mas aí, se for um caso concreto, eu acho legal, sim, relevante a gente falar. Gente, beleza. Aí é que a gente vem para outra competência, que é o do juízo, né, do foro. E aí a gente esbarra numa situação aí bem complicada na prática, apesar da legislação permitir, quando você distribui uma ação, você pode escolher o domicílio do réu, tanto que aqui a lei está bem clara, ó, a critério do autor, do local onde exerça atividades profissionais, econômica e mantém estabelecimento, filial, agência, do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, do domicílio do autor, do local do fato. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do inciso 1. Então, aqui está bem claro que quando você vai distribuir uma ação, pela Lei 9.099, o autor ele pode escolher o domicílio dele, ele pode escolher o domicílio do réu, ele pode escolher o local que foi feita a obrigação, e a lei permite. Na prática, nós já temos aí tribunal se manifestando, já tem aí o entendimento, um aviso do TJ, que eu até anotei aqui, ó, 23 de 2008, em que ele veio para poder tentar impedir o excesso de distribuição que estava acontecendo na capital. O que acontecia na prática? Como nós temos o juizado da capital muito mais rápido do que os juizados regionais, as pessoas estavam optando por distribuir ação na capital, onde, com a distribuição, a audiência era marcada com 1 mês após a distribuição. Muitas das vezes fazia o acordo na primeira audiência, e aí o processo era resolvido.
Então, o TJ criou um aviso em que ele limita a ação. Então, eu já tive casos práticos que eu utilizei endereço profissional do cliente e não foi aceito. Eu deixei o cliente até ciente da possibilidade, porque eu distribuí a ação na capital, falei, olha, nós corremos o risco, se não tiver acordo na primeira audiência, do juiz sentenciar, sem resolução do mérito, mandando redistribuir no local do domicílio do autor. Não deu outra, porque a empresa ela não veio com proposta de acordo na audiência, a sentença foi de extinção e tive que distribuir o processo numa regional. Então, assim, a Lei 9.099 permite que o autor faça a escolha da distribuição da sua ação? Sim, mas a lei do juizado, o juizado em si, a gente tem o tribunal tentando restringir os excessos de ações na capital. Então, na prática, pode vir a acontecer isso. Se você distribuiu, fechou um acordo na primeira audiência, ótimo, não chegou ainda no conhecimento em si do juiz, porque ele não faz isso previamente, ele só faz realmente quando ele vai analisar o mérito. Então, na primeira audiência, uma audiência de conciliação feita com o conciliador, fez acordo, ótimo, você vai ter aí o direito do seu cliente satisfeito dentro de um acordo aí razoável, o processo é extinto. Se não, eles estão extinguindo e você tem que redistribuir a ação. Então, isso aí é a prática que nós temos em relação ao juizado especial aqui no Rio de Janeiro. E aí, eu quis colocar isso aqui para vocês, caso vocês tenham dificuldades, eu posso até depois mandar o link no nosso grupo. Aqui você vai verificar o endereço de cada regional de acordo com o endereço do seu cliente. Então, aqui você já vai saber em qual juizado você tem que distribuir ação de acordo com o bairro que o seu cliente reside. E aí você vai ter aqui, tem todos os juizados aqui, ó. Todos os juizados, se vocês não tiverem dificuldade de encontrar isso no site do tribunal, eu posso passar isso para vocês depois. Então, eu coloquei aqui porque com os bairros você localiza qual o número do juizado em que você vai ter que distribuir ação para o processo tramitar de acordo com o domicílio do autor. Tá? Isso está no site do próprio Tribunal de Justiça, você localiza isso para poder conseguir localizar realmente onde vai tramitar o processo. Então, assim, nesse primeiro momento, gente, nós viemos apresentar essa parte mesmo da própria procuração dos atos notariais e com a competência. A gente para nesse ponto aqui porque não daria para a gente dar início em outro tópico, então a gente prefere parar e iniciar outro tópico de acordo aí com a própria lei. Então, a gente vai dar sequência na Lei 9.099, analisando todos os pontos, e aí a gente deixa isso para uma próxima aula. O Léo pode agora falar do caso concreto que teve em relação àquela questão da ação, né, que você falou, de despejo, e aí depois a gente abre para as dúvidas aí sobre a aula de hoje. Perfeito. Então, o primeiro ponto que eu vou falar antes desse caso da ação de despejo, apesar de não ser minha especialidade, mas enfim, como já me deparei muitas vezes com casos do tipo, né, em especial atualmente na atual conjuntura em virtude do escritório, os crimes de menor potencial ofensivo da 9.099, hoje, né, esse é um lado positivo da globalização, mas nós temos também um outro lado que vem sendo aí efetivamente apurado, né, e evoluído em termos de crimes cibernéticos, né? Crimes que são praticados via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, né? E aí tem uma questão que às vezes os colegas não sabem responder. O STJ ele já definiu nesse sentido, tá? E na minha opinião nem teria muito o que definir, mas acabou sendo levado para consideração. Eu não tenho o recurso especial aqui, mas e quando um crime ele é praticado via WhatsApp? Qual é o local da consumação? Por quê? Isso vai ser relevante para o critério de competência, tá? Porque muitas vezes, se você olhar o CPP, né, o Código de Processo Penal, vai ser justamente o local em que se consuma a infração. E, sob essa perspectiva, eu deixei aqui aberto, né, a competência do foro de residência do terceiro que tomou conhecimento da ofensa é que venha a ser efetivamente o local para você propor. A grande questão é que, em muitas ocasiões, mesmo havendo esse tipo de entendimento, você se depara com o chamado conflito negativo de competência. Ou seja, você distribui vamos supor, você distribui aí no Meier, né? E aí, o cara que mandou a mensagem do Meier para o outro lá na Pavuna,
o camarada recebeu lá na pavuna. Onde é que você teria que, supostamente, pela regra do CPP, fazer essa distribuição? É um crime formal, ele está perfectibilizado efetivamente no MEA. Então, você vai distribuir no MEA. Você distribui no MEA e aí você vem com o entendimento do tribunal falando, não, olha só, como na realidade, apesar de se tratar de um crime formal, ele só levou a conhecimento de um terceiro, que é a difamação, lá na pavuna, o foro competente é a pavuna. Aí o MEA, ele fala, não, eu não sou competente, vou declinar. Declina. A pavuna fala, não, eu não sou competente, vou declinar. Pronto, conflito negativo, quem julga, órgão especial, né? Tribunal de Justiça, são os 25 desembargadores aí do estado do Rio de Janeiro. E aí, cara, o processo vai levar um tempão se você não ficar em cima. Então, esse é um ponto, critérios de competência que tem que ser muito bem analisado, em especial quando nós falamos aí da esfera penal. Tem outras particularidades que eu poderia trazer aqui também. E aí eu vou partir agora para a ação de despejo. A ação de despejo, o cliente tinha trazido para mim que a pretensão dele era promover uma ação, não de despejo, desculpa, declaração de inexistência de débitos que estavam sendo cobradas pela locadora e também o fato dela estar cometendo algumas condutas abusivas, desligou a energia elétrica do carro, vocês terem ciência, enfim, cometeu uma série de atos ilícitos, digamos assim, e aí eu falei, olha, como a gente vai trazer essa discussão aqui, né, e levando em consideração todo o valor envolvido, até mesmo a perspectiva de uma reparação por indenização material e por dano moral, a gente foi para a vara civil, conseguiu o benefício da gratuidade de justiça, que ele fazia justa, e, consequentemente, o que aconteceu logo depois, né? Primeiro, foi basicamente, eu estou falando de uma forma bem ampla, mas isso seria, se vocês pararem para pensar, uma ação possessória, né? Por quê? Ela estava turbando a posse do camarada, né? A turbação da posse. E foi exatamente nesse sentido que o juiz deferiu a liminar para gente. Beleza. 2 dias depois, ela me distribui uma ação de despejo aonde? No juizado. E aí eu até tenho a sentença, posso até encaminhar depois, boto uma tarja preta, mas está lá falando na sentença de forma expressa o que eu não atuo na ação de despejo, tá? Eu fui remunerado para atuar única e exclusivamente nessa, mas eu virei para ele e falei, olha, eu acho que você não vai precisar se preocupar. Ele falou, mas já tem audiência de conciliação agendada. Eu acho que ela vai ser desmarcada. O juiz, a juíza, né, levou a conclusão, desmarcou e extinguiu. Por quê? Pautado justamente no critério de competência em razão da matéria, tá? E aí foi exatamente esse ponto. A grande questão é que ela distribuindo no juizado, você vai falar, Léo, mas ela distribuindo no juizado, mas e se foi uma ação distribuída no juizado para uso próprio? A grande questão é que não foi para uso próprio. Por quê? A mulher, ela não tem só um imóvel, ela tem o que ela mora e outros 4. E aí é óbvio, né, qual era a pretensão dela. Inclusive, a advogada, na petição inicial, em momento nenhum, suscita que seria para uso próprio. No momento posterior, quando teve a sentença, ela trouxe, não foi nenhum recurso, foi o que se chama de sucedâneo recursal, que é um pedido de reconsideração. Ela formulou um pedido de reconsideração que, obviamente, né, não foi aceito pelo juízo, e aí ela teria que entrar com recurso nominado. No estado do Rio de Janeiro, o recurso nominado, na minha opinião, é o que obsta a prestação jurisdicional, e vocês devem saber melhor do que eu. Aqui no DF não é nada caro, mas ela não apresentou, redistribuiu a demanda na vara civil, e agora está pendente de emenda, porque ela não trouxe os valores bem apurados. Enfim, fato é que esse é um cenário que tem que ter muita cautela. Em especial, imagina, você vai levar isso para o seu cliente, você fala que é viável, que vai propor no juizado, que o juizado ele não vai ter ônus nenhum, e aí quando você faz uma distribuição de uma demanda dessas, lembrando que, em alguns casos, você tem a mera extinção. Nem tem que se falar em declínio de competência nesses casos, tá? O declínio de competência que eu estava falando é GCRIM. Agora, não tem declínio. Tanto que ela teve que redistribuir. A demanda é extinta sem resolução do MEC, lá nos termos do 485. Então, consequentemente, você tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Você vai falar, Léo, mas beleza, qual o prejuízo? Pois é, eu te pergunto. Para mim, tempo reflete efetivamente um cunho econômico. E o seu cliente perdeu tempo se você atua dessa forma. Então, eu vejo aí um nítido prejuízo, né, e uma falta de técnica do advogado que, infelizmente, a gente ainda vê bastante no cotidiano. Tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Tinha para esclarecer sobre a questão da ação de despejo mesmo. Perfeito. Vamos abrir então agora para dúvida. Espera que eu vou tirar aqui a tela e vou voltar aqui para gente, para as dúvidas. Eu vou dúvidas. fechar o meu que eu tô com muito soluço.
Tá bom. Gente, pode apresentar aí as dúvidas aí que vocês possam ter sobre o que a gente abordou agora. Quem vai começar? Vai, Alan. Eu confesso que eu não tive dúvidas. É mesmo? Que bom, hein? Então... Poxa, Léo, estamos conseguindo passar aí uma mensagem muito boa aí para vocês. Érica, ficou com alguma dúvida? Nada? Não. Gente, fiquei tranquila. É mesmo? Que bom. A gente, assim... É legal, eu fico muito feliz, e o Léo também, que a gente consiga realmente passar essa mensagem, porque a nossa intenção realmente é trazer casos práticos, mas de um linguajar, de uma conversa, gente, um bate-papo. Então, aqui a gente não está se preocupando de falar juridiquês, como que a gente trabalha realmente, em que o próprio advogado fala com o cliente, e o cliente diz que entendeu, porque ele não está entendendo, mas fica, pô, vou passar por burro em frente ao advogado, falar que eu não entendi. Então, assim, a gente traz um linguajar realmente, uma forma que a gente entenda e analisando o caso. Então, a questão aqui legal é o link que a gente faz. É lei com link para o caso prático. Então, acho que isso se torna muito mais fácil para o entendimento em relação ao link. Se a gente vem com leitura e faz uma explicação sem apresentar esse link, vai se tornar o que a gente aprende na própria faculdade. E quando a gente se forma, eu falo porque diversos estagiários já passaram por mim e eu vejo o quanto as pessoas não têm conhecimento, não sabem colocar em prática o que realmente aprende na sala de aula, por falta realmente de direcionamento e de realmente como seguir para que tenha um raciocínio jurídico prático em relação a isso. Mas vamos lá, Hernani, alguma dúvida, alguma pergunta? Pelo incrível que pareça, hoje não. Hoje você, assim, a dúvida que eu teria para agregar seria se fosse no caso envolvendo trabalhista, aquele caso concreto que eu falei que é eu colocar no grupo e tudo. Ah, sim. Mas aí fugiria do assunto. Mas tudo que foi passado pelo Léo, por você, foi, pô, espetacular. Ah, perfeito. A gente até grava depois sobre isso. Você pode puxar lá no grupo, de repente eu gravo um videozinho e jogo lá. Eu até estava conversando com o Alan hoje que vou começar a gravar uns vídeos bem curtos e pontuais para eu jogar nos canais em si. Mas a intenção realmente é a gente passar essa mensagem, apresentando a própria lei e trazendo aí casos concretos, e vamos dar sequência aí na próxima quarta, se todos puderem, a gente vai apresentando isso. Quando finalizar a Lei 9.099, a gente vê aí o que a gente vai seguir, sempre trazendo visões diferenciadas. A gente apresenta aqui do Rio, o Léo apresenta em Brasília e, às vezes, faz algum nexo com a área que ele tem uma especialização boa e traz uma visão muito mais ampla, para que eu falo sempre e repito, é muito importante que o advogado ele tenha um conhecimento técnico do que ele vai fazer e vai atuar. A gente não pode ser um advogado como clínico geral. Clínico geral, ele só faz aquele atendimento inicial para poder te direcionar para um especialista. Então, assim, eu acho sim que o advogado ele tem que ser especialista em uma área, mas acho sim que ele não pode fechar outras áreas de atuações. Também é claro que você vai ter uma limitação, porque você não pode atuar em 5, 6 áreas, até com um direito totalmente dinâmico e totalmente inovador, ainda mais agora com essa situação, você acaba não conseguindo ficar totalmente atualizado. Mas eu acho importante que o advogado tenha um conhecimento e a leitura, os estudos. Isso vai aumentando a nossa capacidade, o conhecimento jurídico e o poder mesmo de argumentação aí nas defesas para apresentar para os nossos clientes. Tá bom? Então, vamos encerrar hoje, vamos levantar essa situação lá, Hernani, no grupo aqui do caso que a gente conversou, e aí a gente continua na próxima quarta-feira. Acho que o Alan quer falar. Quer falar, Alan? Não, eu tô quietinho aqui. Para mim era ele, para mim era a voz dele. Então, gente, boa noite. Agradeço aí mais uma vez a presença de vocês e por acreditar no trabalho, que realmente o nosso trabalho é um trabalho realmente prático, de levar informação, de compartilhamento de informação, e aguardo vocês aí até a próxima aula, tá bom? Um abraço e uma boa noite aí para todos. Obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Tchau.